Programa Serra Ilha Especial aqui nos estúdios, não, né? Nós estamos hoje aqui ao ar livre, em frente à nossa Nova Era TV, para o nosso canal do YouTube oficial, nosso fanpage, a nossa página do programa Serra Ilha e também para a TV Serrana e Lages, Florianópolis e para todo mundo, porque nós estamos na internet, é claro. E estamos aqui recebendo com muito prazer para um assunto muito interessante, pertinente, de muito interesse de toda a população. Mas é ele que eu tive o prazer de escolher e aceitou o nosso convite. Dr. Pedro Ervin Specht Schurman. Acertei o nome? Acertou. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente bater um papo sobre o assunto que o senhor domina muito bem e que a gente vai ficar sabendo agora. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Betinho, e a todos os nossos espectadores, internautas que vão acompanhar essa entrevista. Agora não é telespectadores mais, bem lembrado, internautas também. Doutor Pedro, eu vou diretamente ao assunto. Doutor Pedro é responsável pela Clínica Médica e Oncologia e Clínica. E também da ANIME, a Unidade de Tratamento Oncológico, ou seja, tratamento do câncer. Doutor Pedro, quanto tempo demora o primeiro atendimento após a biópsia constatada o CO? Bem, depois do paciente ser diagnosticado com câncer, existem dois caminhos que o paciente pode tomar. Ele procurar um especialista, o oncologista, o especialista no tratamento do câncer, ou ele seguir as filas do sistema público de saúde. A gente tem uma lei federal de poucos anos atrás, que determinava que o tempo máximo para a consulta, desde o diagnóstico até o início do tratamento, fosse de 60 dias. Hoje a gente está vivendo uma realidade que esse tempo está sendo menor, está sendo mais curto no sistema público, graças ao diagnóstico mais cedo e a existência de um bom serviço público de saúde hoje no nosso município. E daí no sistema privado, o paciente a qualquer momento pode ligar, marcar a sua consulta. E a gente sempre ressalta que quanto antes o diagnóstico for feito e antes do tratamento começar, os resultados são os melhores possíveis. Como ter acesso ao tratamento na Unacom? Bem, o Unacom ele é uma instituição pública, vinculada ao Hospital Teresa Ramos. Então o paciente basicamente tem dois caminhos também. Existe um programa nacional chamado CISREG, então os dados são inseridos dentro desse programa através da Secretaria de Saúde do município, tanto de Lages, dos municípios da região e da região do Alto Vale, ou o paciente é diagnosticado dentro do hospital e acaba indo diretamente, passa pela avaliação do oncologista e depois segue para o Unacom para o tratamento. É isso que eu ia lhe perguntar, Lages, região, mas o senhor já falou também Vale do Itajaí? Foi feito, existe uma pactuação dentro do estado de Santa Catarina e alguns serviços que já existiam em Lages, então como existiu em Lages, não existiu nas cidades ao redor, então eles foram incorporados à nossa região. Então a região de Lages hoje, a cidade de Lages hoje é o núcleo para tratamento do câncer no serviço público dentro da nossa região, e a gente, alguns anos atrás, recebeu a região do Alto Vale, os municípios ali de Rio do Sul e região, para o tratamento aqui com a gente. Bom, a grande polêmica que está aí na imprensa em todo lugar, em todos os cantos, né, é a questão do tratamento ou não com o fosfoetanolamina. Falei certo? Falou certo. Bem, a fosfetanolamina foi uma molécula química que foi desenvolvida mais para limpeza de alguns instrumentos em laboratórios de pesquisa química, e quando se queria refinar cálcio puro. Então, ela foi desenvolvida e ela consegue separar o cálcio de outras moléculas. Nós temos fosfetanolamina no nosso corpo, ele faz parte uma concentração muito, muito pequena. A gente tem alguns músculos, a gente tem essa molécula. E alguém foi estudar em modelos animais e viu que modelos animais que recebiam a fosfetanolamina tinham células de defesa um pouco mais ativas e com isso reduzia o tamanho do tumor. Mas existe uma diferença muito grande de modelos animais, no caso camundongos e cachorros, para o ser humano. Então nós estamos agora numa grande polêmica que foi ontem foi liberada a fosfetanolamina para a venda e
uso em todo o território nacional para o tratamento do câncer, só que a gente não tem nenhum estudo que valide para que doença exatamente. Lembrando que ele está falando da liberação, né? Houve o decreto da presidente da República autorizando o uso desse produto, que é a grande polêmica. Ontem eu assisti em outro canal de TV um médico que era totalmente contra e dava suas explicações. E qual é a sua opinião sobre isso? Bem, Betinho... Você achou que foi uma questão... Bom, não achou não, uma questão política, na verdade, né? Bem, ou não? Eu acho que pelo momento que o país vive, eu acho que essa foi uma tentativa de mudar um pouco o foco do que as notícias que o país tem passado. E para a gente esclarecer bem, o câncer, o nome câncer como doença, ele incorpora um grande número de doenças. São mais de 100 doenças que são representadas pela palavra câncer. Desde um câncer de pele, que é estritamente calmo, até doenças estritamente agressivas na outra ponta, como o câncer de pâncreas. E dentro disso nós temos então mais de 100 doenças que têm essa característica de agressividade. E agora, para quem que a gente vai dar esse remédio? Para o paciente com uma doença bem calma, ou para aquele paciente que tem uma doença muito agressiva. Todos os remédios que são vendidos no Brasil, eles passam por várias fases de estudos clínicos. Não só no Brasil, como ao redor do mundo. Então, a população, com essa medida, a população ela fica numa questão insegura, e nós médicos também. Porque a gente não sabe que efeito que esse remédio vai ter exatamente no corpo. Se ele vai competir com algum outro remédio que o paciente tome e tire a função do outro. Isso a gente tem exemplos clássicos, ou até numa nova concepção, o que aconteceu com a talidomida, que foi liberado nos anos 50 e 60, e depois nasceram crianças com deformidades, encurtamento de membros, falta de membros. Então são situações que nos deixam a mercê a população e os médicos uma ampla gama de efeitos e que a gente não sabe o que pode acontecer exatamente. A gente tem acompanhado depoimentos desesperados de mães e de famílias e pessoas que estão, inclusive, contrabandeando, fazendo qualquer coisa para conseguir o remédio, entrando na justiça para conseguir esse remédio, alegando que é feito pela USP e tal, consagradíssima Universidade de São Paulo, numa discussão sobre isso. Mas se você pegar um remédio qualquer e abrir uma bula de uma receita médica, é um jornal. Então, é totalmente especificado, não é bem fácil assim. Não estou dizendo que sou contra nem a favor, e nem o doutor também, eu acho que não. É questão de maior esclarecimento. Mas, na verdade, a prevenção e o diagnóstico do tratamento, eu quero perguntar uma coisa muito interessante. Ainda há muita resistência e desconhecimento, mais por parte dos homens ou das mulheres? Bem, infelizmente, existe um grande medo da doença câncer. Então, a gente ainda escuta algumas famílias quando vão consultar, assim, por favor, doutor, não toque na palavra, não fale essa palavra é amaldiçoada. Então, com isso acaba postergando muito, porque a pessoa ela sente alguma coisa, mas por medo, ela acaba postergando muito o diagnóstico. Existem vários médicos que dão entrevistas. A última que apareceu em cadeia nacional, o Dr. Fernando Maluf, ele foi muito categórico em dizer assim, quem procura acha, e quem acha cedo trata, e quem trata muitas vezes consegue se curar. E essa é uma verdade que a gente tem que ponderar. Tem algum sintoma que lembre que pode ser câncer, tem que ser procurado, tem que ser investigado, e se for, tem que ser diagnosticado e tratado o quanto antes. A gente vê palestras mundo afora em que eles colocam muito sobre a questão de gastos. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o paciente chega para fazer uma investigação, o gasto é muito grande. Mas eles descartam muitas doenças e o paciente acaba vivendo muitos anos. Então esse custo ele acaba se diluindo. E o paciente, no final,
eles têm uma estimativa, o paciente ele acaba gastando muito pouco por ano vivido. E, infelizmente, no nosso país e em alguns outros países, o que acontece? Não, temos que gastar pouco no início para deixar para gastar bastante no final. Então, às vezes o paciente... acaba limitando muito o atendimento num serviço inicial para a gente e acaba se gastando demais quando a expectativa do paciente já não é tão grande. Então a gente teria que tentar inverter essa política de se gastar bastante na atenção primária, para que nas outras atenções de saúde o gasto fosse um pouco mais reduzido e melhor aplicado. Na verdade, nós temos que dizer e respeitar que a medicina avançou bastante, os recursos são bem maiores, a medicação também, a prevenção é fundamental, tem que partir da pessoa, com um médico conhecido, que seja, enfim, que seja de sua confiança ou de mais próximo, né? Que geralmente acontece, é uma cultura que existe, não adianta. Mas o doutor esclareceu muito bem a questão das dúvidas quanto a essa liberação que foi feita através da Presidência da República. Mas a medicina está bastante avançada e quem se previne, realmente, como o senhor falou, cura mais rápido. Cura. Então, hoje em dia, existem vários protocolos. Vamos ser otimistas, né? Não, mas existem vários protocolos de rastreamento que são perfeitamente aplicáveis para a população em geral e que são validados, e com isso a gente consegue diagnosticar mais cedo e curar. Por exemplo, homens a partir dos seus 50 anos devem passar por uma consulta médica, fazer uma colonoscopia, que é a endoscopia de todo o intestino grosso, para ver se existe alguma lesão, fazer um toque retal e uma coleta de PSA. As mulheres também fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos, a mamografia também, né, a partir dessa faixa anual. E no início da vida sexual fazer o Papa Nicolau, né, que é o preventivo de colo de útero, para ver se existe alguma lesão e com isso minimizar. Então, essas medidas a gente sabe que tem uma boa implicação e conseguem reduzir consideravelmente a agressividade da doença, diagnosticam precoce, e a gente consegue operar, tratar, e o paciente sobrevive e depois vive. Que bom. Prevenção, diagnóstico e tratamento para o câncer. A qualidade de vida nós construímos com você. Muito bacana essa mensagem que o nosso público agora gostaria de ouvir, e agradecer aos seus esclarecimentos e dizer que vamos ficar na expectativa. O que vai acontecer com essa questão agora da liberação do medicamento, mas o senhor explicou muito bem que tem mais de 100 situações que podem acontecer. É complicado realmente para o médico. E a sua mensagem aos nossos internautas e telespectadores. E eu queria lembrar também, deixar um grande abraço, que a sua esposa, a doutora Maite Delis Vassen Schurman, trabalham juntos. Bacana, vocês casaram e estão na mesma profissão, passeio com a filhinha, a gente sempre se encontra ali pelos Júlios, então foi uma união realmente muito interessante. Parabéns. Obrigado. Porque quando a gente vê vocês na rua, ou numa revista, ou no jornal, dando uma entrevista, a gente sente que é um casal que está lutando para o bem das pessoas, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você pela entrevista, Betty, obrigado pelas palavras. A mensagem que eu gostaria de deixar é que confie no seu médico, e no menor sinal de dúvida, procure assistência médica. Façam seus exames de rotina e, se infelizmente forem diagnosticados, torce para o diagnóstico ser precoce, e façam todos os tratamentos que são liberados, que são validados no Brasil. Então, vamos ter um pouquinho de calma com essa liberação que a presidência liberou dessa substância. Vamos esperar um pouquinho mais para observar o que vai acontecer, e deixo um grande abraço aí para todos os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham. Como é o nome da filhinha? E um beijo para Alice. Valeu, Alice, um beijão para você. Dr. Pedro Erving Specht Schurman, especial para o nosso programa Serra Ilha, esclarecendo muita coisa a respeito desse problema sério, social, de saúde, mas que pode ser evitado se você se cuidar um pouquinho mais. Com certeza. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Um abraço, a gente volta.